Saúde! Bom dia, gente! Bom dia, pessoal! Para mais um café com a Lu e hoje vocês vão, aprender uma bebida maravilhosa porque hoje o tema é osteoporose. Vocês pediram e estamos aqui. Vamos falar um pouquinho sobre um tema que afeta aí milhares de pessoas e a previsão não é muito boa não é das melhores, viu? Então, se você interessa nesse assunto, entender um pouco mais sobre esse tema, saber quais as estratégias que nós podemos utilizar, estratégias naturais, então fica aqui comigo, já compartilha com aquela pessoa que você sabe que também está aí fazendo um tratamento, está em acompanhamento, então já envia, encaminha, porque ela pode aprender algo que ela pode somar aí ao seu tratamento e obter um resultado muito melhor. Então, gente, o nosso tema hoje é osteoporose e estratégias naturais, que é o que eu gosto de falar, é o que eu pratico na minha vida há 38 anos, não fazendo uso de remédios alopáticos, então busco sempre na natureza, os recursos que ela nos oferece, nas medicinas ancestrais, que eu também sou apaixonada. Então, gente, só me fala, vocês estão me ouvindo? Como é que está o som aí? Só me fala se tá ok, estão me ouvindo bem? Bom dia, o som tá bom, gente? Então, só me fala. E também quero aproveitar para fazer um convite hoje, terça-feira, hoje é dia 28 de novembro, às 19h30, faremos uma live também incrível com a doutora Lídia. Ela é especialista em odontologia do sono, longevidade e florais, frequenciais quânticos, que eu falo tanto com vocês também. Então hoje às 19h30, não perca esse super bate-papo, essa live que nós teremos à noite, tá? Então, gente, estão me ouvindo bem? Só coloca aí se o som está legal. Então nós vamos falar, gente, quais são os maiores vilões, os dois maiores vilões da osteoporose, os dois maiores, tá? Vocês já têm ideia quais são aí os vilões e um mito que já caiu por terra, então também vou falar aqui um pouquinho, embora hoje, o nosso foco é eu falar aqui desta bebida aqui maravilhosa, que está aqui, que tem mais cálcio do que o leite materno. Olha só, gente, que maravilha! Então, olha, estima-se que o número de brasileiros com osteoporose crescerá 32% até 2050. Então, olha, a previsão não é das melhores. Então, o que nós já podemos fazer a partir de agora, a partir deste conhecimento? Então, vamos entender rapidamente. Tudo muito rápido hoje, que hoje é uma live mais rápida, né? A gente pode até trazer um assunto mais aprofundado num outro momento, mas olha, o que é a osteoporose? Muitas vezes a gente tem ali uma ideia, né? Mas olha, ela é uma doença sistêmica, tá? E metabólica. Então não é simplesmente pensarmos, quando falamos em osteoporose, vem logo à mente um mineral, né? Qual é esse mineral que todo mundo pensa quando nós falamos em osteoporose? É o cálcio, mas será que é só ele? Será que ele realmente é o principal quando nós pensamos em osteoporose? Não, gente. Então, a primeira questão, nós temos que começar a pensar na perda do colágeno. Quem aí já tinha relacionado osteoporose com perda de colágeno, né? É muito importante. E olha, a perda de colágeno, ela começa 10 anos antes de aparecer, por exemplo, um diagnóstico de osteopenia, né? Então, olha, 10 anos antes você já começa a ter uma perda importante de colágeno. E falar em colágeno, gente, é algo assim, bom, tem livros, tem literaturas, tem muito material. Por quê? Falar sobre colágeno não é algo tão simples, porque nós temos mais de 28 tipos de colágeno, né? E não são todos os colágenos que você encontra que são bem absorvidos, tá?
Então, eu até aconselho, né, seguir aí a doutora Rosângela Arnett, que é uma estudiosa do assunto, tem livros sobre, né, o colágeno, tudo que você precisa saber antes que seja tarde demais. Então, gente, falar sobre colágeno é um assunto à parte, mas não posso deixar de citar ele aqui quando a gente fala em osteoporose, né? Então, olha, o pico da nossa massa óssea acontece entre os 20 e 30 anos. Depois disso, a gente já começa ali a ter uma perda. E qual então seria o maior vilão, o primeiro vilão para quem não quer desenvolver osteoporose? Alguém imagina aí? Qual é o primeiro vilão e maior vilão da osteoporose? Então, gente, para muitos talvez não seja novidade, tá? Mas pode ser que tenha pessoas que ainda não têm esse conhecimento, né? Que o maior vilão, o primeiro vilão, tá? Não tem gente que vai falar, não, mas não é o contrário, não. O primeiro vilão é o consumo de leite e derivados, tá? O leite de vaca, ele tem 3 vezes mais proteína que o leite materno, então por aí a gente já vê que não é uma proteína compatível com a nossa natureza, né? Tem excesso de purina e esse excesso de purina acidifica o nosso sangue. E como que o corpo, o organismo da gente, como que ele vai alcalinizar um sangue que está ácido? Roubando cálcio dos ossos. Então, infelizmente, é uma quebra de paradigmas. A gente achava que não, precisamos do leite para repor o cálcio. Não, gente, você vai ver que países onde não tem consumo de cálcio, o índice de osteoporose é baixíssimo, e países que têm alto consumo de leite e derivados, a osteoporose tem um alto índice, uma alta prevalência, né? Então o corpo, quando você consome muito leite e derivados, queijos, tudo isso, o sangue que se torna um sangue ácido, o corpo o sangue não pode ser ácido. Então o que ele faz? Ele vai lá e rouba o cálcio dos ossos para alcalinizar o sangue, né? Então é o primeiro ladrão de cálcio do nosso corpo, é o consumo de leite, tá? O segundo maior vilão, quem aí já imagina qual é o segundo maior vilão da osteoporose, tá? É o açúcar refinado. Açúcar refinado é o segundo maior vilão, né? E quais são então os sintomas, os principais, né? O problema muitas vezes não tem sintomas, então a pessoa muitas vezes não sabe que está com osteoporose, né? Então tem um ditado que diz, quem vê cara não vê osteoporose, não tem como saber, somente através da densitometria óssea ou avaliações de diagnóstico através da íris também a gente consegue ter, né, ali uma noção de como está a saúde óssea, né? E o fator de risco, então? Bom, a gente já viu aí os 2 maiores vilões e qual seria, então, quem são as pessoas mais suscetíveis, tá? Especialmente mulheres na pós-menopausa. Então, é muito comum na pós-menopausa a mulher receber o diagnóstico também, além da queda hormonal, da osteoporose, osteopenia. Por quê? Porque o estrogênio é um hormônio fundamental para produzir o osteoblasto. O osteoblasto é a célula que forma osso. Então, quando cai o estrogênio, a gente já não consegue ter ali as células formadoras de ossos também, né? E o perigo da osteoporose é que 1/4 das pessoas que acabam ali sofrendo uma queda e porventura tem uma fratura, elas ficam com qualidade de vida muito comprometida, né? E a gente sabe que fazer reposição de cálcio não é a melhor estratégia, tá? Não é, porque o cálcio não anda sozinho, tá, gente? Como nós vamos ver aqui, quais são os outros minerais importantes e o porquê que eu vou ensinar vocês a preparar essa bebida aqui, tá? Então o cálcio ele não anda sozinho, por isso que suplementar somente cálcio não é uma boa estratégia, tá?
E pensando nessa questão do leite, ela é muito complicada, por quê? Porque a criança já começa ali recebendo o leite, né, de vaca já às vezes, muitas vezes no período ainda que a criança teria que estar sendo amamentada, né, com leite materno ela já começa a receber ali fórmulas, o leite de vaca. E depois continua, é o iogurte, é o danoninho, é o queijinho, é a bolachinha com leite. Então a criança passa ali a vida e isso se perpetua, às vezes até a idade avançada, as pessoas ainda têm aquela ideia, né, aquele conceito de que o leite é necessário, né? E a gente já vai ver que não é bem assim, tá? Não é bem assim. Então, até queria colocar aqui para vocês, quem aí acompanhou o áudio, eu coloquei aí de uma querida que me enviou, ela fazendo a limpeza, fazendo enema de café. Não sei se todos aqui conhecem o que é um enema de café, tem vídeos também no meu canal que eu falo sobre enema de café, que é uma limpeza que a gente faz do fígado e intestino. E ela, quando ela começou a praticar esse enema de café, porque ela faz também a limpeza hepática, né? Ela começou a eliminar parasitas que ela teve a resposta, né, da sua médica de que sim, são parasitas que vieram do leite, tá? Ela fala que ela cresceu ali mamando até na teta da vaca quando era criança, de tanto leite que eles tomavam. Então, olha só, gente, veja para quem ainda não viu, né, que eu coloquei aí. Assim, aliviada, porque assim, meu desempenho na academia, ele melhorou 200%. Minha disposição em casa para fazer atividade de rotina, assim, do dia a dia, passar um pano, estender uma roupa, aquele sono absurdo depois do almoço melhorou muito. A vontade de comer doce, então, é lógico que não sumiu de uma hora para outra, né? Foi um processo de 1 ano, quase, porque assim, não, 1 ano quase não, já fez 1 ano, né? Vai fazer agora em dezembro que eu faço. Então, foi um processo, né? E assim, mas começou a sair logo. Depois de 20 dias, 30 dias, já começou a sair umas coisinhas que eu só não identificava. Aí eu comecei a entrar em contato com a doutora, ela falou, são os vermes, Valéria, né? Assim, não dá para identificar, mas eu acredito que seja a sagnata. Não é aquela que vem da nata, do leite. Eu tomei muito, meu pai tinha produção de vaca, né? Quando eu era criança, a gente tomava aqueles baldes de vaca, a gente mamava na teta da vaca, pra você ter uma ideia. Então é uma cultura, né, que veio e que assim, agora que a gente está descobrindo isso, não era culpa do meu pai, da minha mãe, de ninguém, né? A gente veio de uma cultura assim. Então, gente, vocês viram aí a quantidade de parasitas que ela vem colocando já, né? Isso num prazo de 1 ano que ela está praticando o enema, fazendo também todo esse processo de limpeza. E claro que ela deixou de tomar leite já há muito tempo, laticínios, e ainda assim ainda apresenta, né, esses parasitas. Então veja que o leite não é mais como era antigamente, isso porque ela também tomava esse leite na infância, né? Então, e por quê? O que acontece? Uma vaca, para ela produzir leite na quantidade que a indústria quer, isso tem que ser a base de promotores artificiais de crescimento. A vaca, ela não produz essa quantidade de leite que a indústria tem interesse, né? Então é tudo com muitos hormônios, o hormônio HCG, né? Porque, olha, antigamente uma vaca ela vivia 20 anos, hoje, atualmente, ela vive em média 6. Então olha como isso está mudando, como vem mudando, né? E aumentou em 250% nos últimos 50 anos. Todo esse processo não é mais natural, né? Hoje é um processo antinatural a produção de leite. E ali, como ela começa a produzir muito leite, ela produz também uma mastite, né? Inflama. Imagina a mãe quando está amamentando e produz muito leite, não inflama?
a vaca também. Então ali inflama, eles têm que utilizar antibióticos, esse antibiótico fica no leite, e aí quando nós então fazemos uso de queijos, requeijão, leite, os derivados, a gente está ingerindo esses antibióticos. Por isso que está havendo cada vez mais resistência aos antibióticos, porque no nosso corpo, mesmo que você não tome medicamentos, você está tomando por tabela, né? Ingerindo esses alimentos ricos em leite. Tem uma outra questão também que mudou muito. Hoje, como a alimentação do gado mudou, é a base de grãos transgênicos, tudo isso com os agrotóxicos, tudo isso gera uma digestão ácida para a vaca, né? E não é só isso, além de gerar essa digestão ácida, são mais de 50 tipos de promotores artificiais de crescimento. Então tem ali os promotores esteroidais, sexuais, tireoidianos, fatores de crescimento, o estrona, que é um dos maiores vilões na nossa saúde, tá? Então vocês vão ouvir muito falar em predominância estrogênica, excesso de estrona no homem, excesso de estrona na mulher. Isso está gerando câncer de próstata, câncer de mama, problemas no adolescente que está já desenvolvendo síndrome do ovário policístico, puberdade precoce, tudo isso, um dos causadores é o consumo de leite e derivados, né? Então, gente, olha, tem estudos também mostrando não só essas questões, mas olha, as questões ligadas à alergia, puberdade precoce, a osteoporose, que o assunto hoje é a osteoporose, né? Mas também, olha, celulite, né? Aquela gordura abdominal, olha, acne, tudo isso, bico de papagaio, pessoas que têm muitas dores no corpo, né? Tudo isso relacionado. E aí, como eu falei para vocês, olha, os maiores consumidores de leite no mundo, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e todo o oeste europeu é onde tem maior incidência de osteoporose. E já países como Japão, China, Vietnã, Tailândia, que não tem o hábito, não faz parte da cultura dos lácteos, tem a mais baixa taxa de osteoporose, né? E fraturas, né? Então, o que é um dos fatores é o fato dessa proteína do leite de vaca ser alergênica, mucogênica, né? Então ela provoca infecções respiratórias, como asma, bronquite. Eu mesma cresci desde bebê tendo bronquite. Por quê? Consumia leite. Minha mãe achava que o leite era saudável. Então dava muito leite pra gente, era mamadeira, quantas que acho que quisesse no dia. Acho que minha mãe, não sei se ela tá aí, né? Então era muito leite, gente. E olha, não é só isso. Eczemas, coceiras, colite, né? Cólicas, déficit de atenção, tudo isso. Rinite, sinusite, enxaqueca. Uma das maiores causas de enxaqueca é o consumo, né, de leite também. Doença de Parkinson relacionada. Então tudo isso para a gente ter uma ideia aí que o leite não é aquela maravilha para a gente repor cálcio, que a gente precisa do cálcio, precisa do leite para repor cálcio, tá? O leite também, ele tem perclorato, né? Um poluente aí persistente que bloqueia a captação de iodo, né? Já falei também bastante sobre isso nas lives sobre tireoide. Ele é um disruptor endócrino, né? E tudo isso armazena onde? As toxinas, elas são armazenadas no tecido gorduroso, tanto nosso. Então, quem tem excesso, sobrepeso, tem muito acúmulo de toxinas, e também no animal. Então, o animal também armazena as toxinas no tecido gorduroso, né? Então, olha, se você gosta daquela carne com gordura, o leite, o requeijão, tudo ali que tem a gordura animal, ali vai estar concentrado também as toxinas que aquele animal recebeu, né? E hoje, então, a proposta é falar o que para vocês? De algo que a gente tem na natureza, que oferece ali também uma boa fonte de cálcio, até mais do que o leite, né? Nós precisamos de 1.300 miligramas de cálcio por dia, né? Só que quando nós também falamos em cálcio, em repor, eu não posso deixar de falar no intestino. Como está o funcionamento desse intestino?
quantas vezes o seu intestino funciona por dia, tá? Uma vez ao dia é considerado intestino preguiçoso, né? Olha, a Marta falou aqui, bebê de 6 meses já pode fazer uso do leite vegetal, de leite vegetais? Sim, sim, com certeza, tá? Até os 6 meses, o ideal é que a mãe faça amamentação exclusiva. Após os 6 meses, por exemplo, o Matheus, meu filho, ele só ficou na amamentação exclusiva. Quando ele saiu da amamentação exclusiva, ele entrou no leite vegetal, né? No leite, na época, era a bebida de arroz que a gente tinha. Então, foi o leite que ele recebeu. Ele nunca tomou leite de vaca e eu acredito que seja dos motivos dele nunca ter tido infecções respiratórias, otite, nenhum tipo de alergia, nunca narizinho, nada de... Ele teve sim um processo, que eu até acho que vou contar hoje na live da odontologia e o sono. Ele teve um processo de crescimento da arcada que a gente resolveu e o narizinho dele nunca mais escorreu, tá? Então ele teve um processo sim, mas não tinha relação com leite, nada com origem animal, porque ele nunca fez uso, né, de proteína do leite. Então a gente entrou com a bebida vegetal, viu? Pode sim, tá? E aí, gente, então vamos pensar nesse intestino, quantas vezes o seu intestino funciona por dia. Porque quando nós falamos em osteoporose, nós não vamos pensar somente no cálcio. Muitas vezes chega aqui as pessoas na loja ou no atendimento, Lu, o que você tem aí para repor o cálcio? Gente, a gente quando fala em osteoporose, a gente tem que falar nos minerais, no cálcio, na vitamina D. É muito importante avaliar quais os níveis da vitamina D, mas também falar no zinco, no magnésio, no boro, na vitamina K. Então não é simplesmente repor cálcio que você vai corrigir a osteoporose, tá? Mas quando nós queremos pensar nos alimentos, fontes de cálcio, aí a gente vai pensar, por exemplo, na sardinha, né? A sardinha é uma fonte de cálcio, nas amêndoas, na linhaça. Olha, ontem eu recebi um áudio da Luísa falando como o intestino dela mudou já, só incluindo a semente de linhaça deixada de molho, gente, porque como eu falei já em outras lives, quando você deixa de molho, você desperta essa semente, você remove os fatores antinutricionais, isso é muito importante, tá? E hoje eu vou trazer aqui a possibilidade de você incluir o quê? O gergelim, gente. A semente de gergelim, ela tem 4 vezes mais cálcio do que o leite de vaca, né? Então fazer a bebida de gergelim, como essa que eu vou ensinar aqui para vocês, é uma excelente estratégia, né? Então, uma colher de sopa de gergelim equivale a 200 ml de leite de vaca em cálcio. Então, olha que fonte maravilhosa, né? Quando nós pensamos na vitamina D, nós temos que pensar no sol. Se você consegue tomar sol diariamente, se não tem que repor vitamina D, né? A gema do ovo é uma boa fonte, mas não supre as nossas necessidades em vitamina D. Quando nós falamos na vitamina K, que é muito importante também para a saúde óssea, na vitamina K e o magnésio, nós temos que pensar nos alimentos verdes escuros. Qual é o seu consumo de verde escuro diariamente, tá? Couve, espinafre, almeirão, escarola, tá? Evite o alface. Se o seu metabolismo já está lento, evite o alface, tá? É uma das folhas que a gente remove durante a semana de limpeza hepática. Para quem já tem a vesícula preguiçosa, não deve consumir alface. Então procure mais os alimentos verdes escuros para você consumir no seu dia a dia, né? Olha, eu vou também deixar uma opção de chás, tá? Para vocês, chás ou tinturas, vocês podem também manipular na forma de tintura, tá? Você pode mandar manipular em partes iguais, a alfafa, o dente de leão e a tansagem, ou fazer estratégias tomando esses chás, tá? A tintura você pode fazer uso 30 gotas até 3 vezes ao dia, tá? 30 gotas diluído em água de 1 a 3 vezes ao dia, tá? E aqui, gente, eu vou ensinar aqui vocês fazerem a bebida,
O que a gente tem de estratégia também? Olha, o suplemento, esse daqui, olha, é um frequencial. É um frequencial que tem a informação do osso saudável. Então, ele é um suplemento com tudo isso que eu tô falando para vocês, tem aqui tudo que o osso precisa. Então, nós não falamos somente em cálcio. Olha, aqui eu tenho, nesse frequencial, a B6, a B9, a B12, a vitamina D, a K2, o manganês, o boro, o cálcio, o fósforo, o magnésio. Eu tenho as frequências do osso, da medula óssea, da cartilagem e tem florais. Então, gente, aqui é algo completo, de uma forma que o nosso corpo reconhece, tá? Então, essa é uma das estratégias que a gente pode utilizar, tá? Somado, por exemplo, ao mineral cálcio. Então, qual a diferença de você fazer uso do cálcio que você suplementa, que você ingere, tem que passar lá pelo trato gastrointestinal, o intestino tem que estar íntegro para absorver, e um cálcio ionizado. O cálcio ionizado, a absorção é imediata, é sublingual. Você aplicou na pele ou sublingual, a absorção acontece imediata dentro daquilo que o seu corpo está precisando. Então, ele é um mineral inteligente, tá? Então, por isso que eu gosto dessa linha de frequenciais. E quando a gente pensa em colágeno, por exemplo, na verdade, eu tô experimentando para depois trazer aqui para vocês, tá? O Colamin, que é o colágeno da Physioquantic. Então aqui nós temos também a informação e todos os nutrientes, tá? Porque como eu falei, colágeno não é algo tão simples que você pode utilizar qualquer colágeno que o corpo vai absorver, né? Então, como que nós vamos fazer, gente? Olha, essa bebida aqui. Você vai deixar de molho, tá? Sempre, gente, sementes oleaginosas, o ideal é sempre deixar de molho. Ontem eu fiz à noite um creme com a castanha de caju, morango. Gente, ficou uma delícia. Deixei a castanha de caju de molho e depois bati ela ali com um pouquinho de gel de linhaça e o morango e um pedacinho de banana. Gente, ficou uma delícia, uma delícia, uma delícia. Você pode fazer isso, é muito simples, tá? E aí, gente, então a gente deixando de molho o gergelim, eu ia pegar o gergelim aqui pra vocês, mas acho que todo mundo já conhece a sementinha de gergelim. Tem o gergelim branco, tem o gergelim preto, tá? Você vai deixar de molho, porque deixando de molho, gente, a gente elimina, diminui os fatores antinutricionais, que é algo que vocês vão ouvir muito falar. Ah, eu não consumo isso porque tem fator antinutricional. Ah, tem as lectinas. Gente, é uma proteção da planta, sim, essa substância, mas é também um antioxidante. No nosso corpo tem função. Então, o que a gente precisa fazer é diminuir a concentração dessas substâncias e uma das estratégias é você deixar de molho. Você vai eliminar esses fatores antinutricionais. E outra dica, estratégia, é você utilizar sempre que possível as sementes, os alimentos orgânicos. Por quê? Porque os fatores antinutricionais são produzidos à medida que a planta precisa se defender, né? Então, do agrotóxico, por exemplo. Então, se você consome um alimento orgânico, a chance de ter ali menor teor de fatores antinutricionais, porque a planta não teve que se defender dos agrotóxicos, né? Então, se você quer, mas se você não tem acesso e quer diminuir os fatores antinutricionais, você vai então deixar de molho, descartar a água, tá? Então, eu vou deixar aí a receitinha para vocês, mas olha, vocês vão, olha, é uma meia xícara de chá de semente de gergelim, deixa de molho 8 horas, uma noite, eu falo que a gente vai dormir e a sementinha acorda, a castanha, amêndoas, você deixa lá de molho. No outro dia você descarta aquela água, com exceção da linhaça e a chia, tá? A linhaça e a chia a gente não descarta a água para utilizar. Do restante, você deixou de molho, despertou, começou ali o processo já,
você descarta aquela água e aí você vai bater, olha, com 1,5 xícaras de água, tá? Aí você vai adaptar a textura que você quer, tá? Aí você vai bater e junto, gente, você vai bater o quê? Uma fruta. Por quê? Você vai ver que o cítrico é importante para a absorção do cálcio. Então, se você colocar ali, olha, uma maçã picada, ou morango, goiaba, frutas vermelhas, o abacaxi, frutas que tem ali a vitamina C. Nessa de hoje, eu coloquei também, olha, coco ralado, que você pode utilizar o coco fruta ou o coco seco sem açúcar, o suco de meio limão, tá? Uma colherzinha de chá de canela em pó e uma colher de sobremesa de sementes e erva doce. Você coloca tudo isso no liquidificador, bate e você pode coar naquela panela furada. Não sei se vocês conhecem, numa próxima eu vou deixar aqui para vocês conhecerem. É um tecido de voal que você coa o leite e fica na textura de leite. Mas se você não tem, coe aí na sua peneirinha que você tem. Não deixe de fazer por isso, tá? Coe ou nem precisa coar, tá? Dependendo da textura que você queira, né? Então, eu vou deixar a receitinha aí para vocês completa, tá? Na descrição, depois da live, para vocês então, olha, experimentarem. O leite de gergelim você pode tomar ele puro também, porém ele tem um leve amargor, um leve, viu? Ah lá, deve ter ficado delicioso. É isso que eu ia falar. Ele puro, eu gosto, tá, gente? Eu gosto do amargo dos alimentos, mas tem pessoas que não têm o paladar pro amargo. Então, que o gergelim não tem um leve amargorzinho, eu adoro. Mas se não, você vai fazer assim, gente. Aqui você colocou a maçã, colocou o coco, a canela. Gente, já mudou. Fica uma vitamina maravilhosa. Saborzinho da maçã ficou aqui, predominou, combinou com o coco, a canela. Gente, experimente. Eu quero que vocês façam e depois me contem. Olha que delícia, gente. E qual a dificuldade de fazer isso, gente? Deixou de molho no outro dia e nem 5 minutos você bate tudo no liquidificador. Tá pronto, tá? Agora, para quem quiser comer algo, olha, eu até dispenso esse daqui, olha. Uma omelete junto, se você quiser, com Ora Pronobis. Olha que maravilha, Ora Pronobis, gente. Fonte de proteína, maravilhosa. Mas se não, olha, fica com esse aqui, ó, que já tá perfeito, né? Gente, me fala, o que vocês acharam? Gostaram? Quem vai fazer? Pode esquentar? Pode sim, viu, Rê? Pode tomar ele quente ou frio, pode adicionar, ver com o que você acha que vai combinar. Olha lá, meu neto está há mais de 3 semanas só tomando leite vegetal, olha que maravilha. Ele deixou o leite de vaca, né, Marta? Isso? Ele tomava antes o leite de vaca? Fazer um cappuccino, né, Rê? Olha. Então, gente, para que ficar preso no cálcio do leite de vaca que traz todos esses desequilíbrios para os nossos hormônios, está afetando os hormônios das crianças, né? Vamos substituir. E além do que, como eu já falei em outras lives, quando você deixa a semente de molho, amêndoas, as nozes, você desperta, você triplica, quadriplica o valor nutricional, tá? Já melhorou as notas. Ah lá, olha, gente, a prova desse bimestre já melhorou as notas na escola. Olha, gente, só fazendo uma mudança no hábito alimentar. Olha o poder da nutrição, gente. O poder da nutrição. Gente, é nisso que eu acredito, essa é a minha missão, levar o poder de cura dos alimentos. A Marta tem uma experiência linda, é que agora a gente não vai falar, mas eu já vou colocar aí também depois para vocês. Ela deixou ela não tem o grau dela de miopia, zerou depois que ela começou a praticar a limpeza hepática.
Olha, ela achou que o óculos dela estava com problema, ela até voltou no oftalmo achando que tinha aumentado o grau, mas não, ela teve uma surpresa agradável. Imagina a felicidade da Marta saber que não precisa mais utilizar óculos para longe, né? Então, olha aqui a Marta, sim, deixou de tomar leite de vaca e também deixou o pão. Ah lá, gente, olha que transformação na vida da Marta e de toda a sua família. Então é isso, gente, a gente vai mudando aos poucos, cada um no seu tempo, vai promovendo ali as mudanças e você vai mudando o seu entorno, né? Tá bom, gente? Vocês gostaram? Olha, espero que sim, espero que ajude vocês e que vocês também possam compartilhar com outras pessoas, tá? E venha participar hoje à noite com a gente da live, que vai ser incrível também, viu? Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês podem me falar, tá bom? Beijo, vou encerrar aqui, vou tomar minha bebida maravilhosa. Saúde para vocês também. Beijo, gente. Até. Fiquem com Deus. Ótimas dicas. Beijo, Rô. Beijo para todo mundo.